Olá, pessoal. Essa é a nossa 15ª aula e o tema de hoje são os direitos indígenas e quilombola. Quais são as origens, né, dos quilombos? Durante o período colonial, de 1500 a 1822, né, que ele não vai até o fim da escravização, o período colonial, ele vai até a chegada da família real e a independência do Brasil, né, no dia 21 de abril de 1822. E houveram processos de ocupação de comunidades que se configuraram como quilombolas durante não, em todo o período e todo o território nacional. Vocês sabem a situação em que os indígenas e os negros viviam nesse período de escravização, né, nessa época, e eles viviam sob constante violência e opressão, mas havia uma contrarresposta, eles também viviam em constante revolta e reivindicações e resistência. Então, eles formaram grupos mesmo de resistência para que eles tivessem melhores condições de vida, condições mais dignas, né, de sobrevivência, relacionando-se melhor com a natureza, usufruindo dela. E então, né, se originaram agrupamentos de pessoas que eram escravizadas e fugiram do seu senhor. Esses agrupamentos, então, eles eram chamados de quilombos e eles também eram chamados de mocambos. Muitos deles chegaram a ter milhares de pessoas e eles tinham uma organização própria, né. Uma organização que era, assim, eram organizações que elas eram obviamente contrárias ao sistema colonial, vigente, e que eles eram forçados a existir. Então, os senhores de engenho antes, eles decidiam quem ia existir e quem não ia existir. E aí eles decidiram por fugir desses senhores de engenho e, né, e que como tudo acontecia ao bel prazer deles. Os quilombos, eles se caracterizam não apenas pelo isolamento e a fuga dos escravizados, mas também pela sua autonomia e a reprodução de modelos sociais e políticos mais próximos às vivências experimentadas em África. Internamente, reproduziam a sua própria economia, centrada na policultura, que é a produção agrícola diversa, com finalidade de bem-estar e de toda a comunidade. Eu trouxe para vocês um mapa, né, retirado da fundação da Biblioteca Nacional, de um quilombo que ficava em Minas Gerais, que é o quilombo de São Gonçalo. Vocês podem ver como ele é circular, que é para eles terem uma visão panorâmica de tudo o que acontecia. Também é um formato de aldeamento indígena. Em volta, né, dessa parte que tem um monte de pontinhos, eles representam a floresta, e essas partes que são as linhas representam partes de segurança. Lá tinham armadilhas letais em que só eles conheciam onde elas não tinham para eles poderem sair e voltarem para os quilombos. Hoje, a gente não vai fugir muito, né, das questões padrões e de coisas famosas, então a gente vai falar de um quilombo famoso, que é o maior quilombo de resistência que nós temos, que é o Quilombo dos Palmares. O quilombo, né, vocês já sabem o que é, e o Palmares, Palmares ele se refere muito, nitidamente ao Zumbi de Palmares, que eu acredito que ele era chamado só de Zumbi, e aí se associou ao Palmares por ser a região, por ser a comunidade em que ele participava e que inclusive era líder, né. Ele lutou contra, expedições portuguesas, que tentavam por tudo destruir os seus territórios. Só que ele foi morto, um ano depois do fim do Quilombo de Palmares, porque infelizmente os portugueses chegaram e destruíram. Então nós temos uma datação aproximada do início do Quilombo de Palmares em 1597. Os primeiros navios negreiros, eles chegaram ali por volta de 1520 a 1530. Então, em 97, já houveram os primeiros grupos de resistência e eles sobreviveram, né, esse grupo do Quilombo de Palmares, ele resistiu até 1694 com uma invasão portuguesa e no ano seguinte,
finalizaram, deram fim na vida do Zumbi de Palmares. O quilombo, o líder era o Zumbi de Palmares, a localização desse quilombo era em Alagoas e Pernambuco, a população aproximada era de nada mais nada menos que 20.000 pessoas, e a organização deles eles haviam uma organização política e militar. Essa organização militar deles não era apenas de proteção, eles também tinham o objetivo de fazer resgates, né? Além também de conseguir recursos e suprimentos, né, para a sua sobrevivência, eles também tinham, já vindos da África e também os indígenas, o conhecimento de terra, de técnicas de cultivo, que eles também semeavam ali e que eles podiam e faziam o possível para a sua subsistência. E por que eu estou falando de um quilombo que não existe mais? É porque ainda existem quilombos. Estou trazendo aqui para vocês hoje como o quilombo ele não é um assunto do passado. Segundo a CECIJU, que é a Secretaria de Cidadania e Justiça do Tocantins, nós temos aproximadamente 25 comunidades quilombolas em nosso estado. Elas são chamadas de quilombos remanescentes e eles têm um reconhecimento hoje de um seu valor histórico incontestável, né? Aqui na imagem eu trouxe a comunidade Água Branca e Matões, eles ficam no município de Conceição do Tocantins, e os nossos quilombos, né, esses 24, esses 25 que eu já mencionei para vocês, eles passaram por um processo de certificação federal para ter o seu reconhecimento de fato como uma comunidade quilombola e ter os seus direitos reconhecidos. Aqui na comunidade Água Branca e Matões, eles ainda estão passando por esse processo. Então, assim, como ainda tem a comunidade Água Branca e Matões que precisam ainda dessa certificação para ter os seus direitos garantidos, existem muitas outras comunidades que ainda precisam passar por esse procedimento. As construções dos quilombos no nosso território, né, que tem as suas origens no século XVIII, principalmente pela subida, né, dos bandeirantes ali do Sudeste em busca do ouro, juntamente com os padres católicos da Companhia de Jesus, eles tomaram, né, e povoaram, fizeram aldeamentos em hoje cidades, né, em Dianópolis, chamada de Vila São José do Duro, em Paraná, chamada antes de Vila São João da Palma, em Natividade, que antes era Arraial de Nossa Senhora de Natividade, e Arraias, que antes era povoado Nossa Senhora dos Remédios de Arraias. Aí também, um tempo depois, com o desenvolvimento principalmente da navegação, que trouxe consequentemente o crescimento econômico, se desenvolveram novas aldeias, a partir do século XIX e do século XX. Quais são essas aldeias? O antigo povoado Porto Real, que hoje é Porto Nacional, em Tocantinha, que antes era a antiga Vila Piabanha, Pedro Afonso, que era o aldeamento Rio do Sono, Filadélfia, que era o povoado Porto de Paula, e Tocantinópolis, que é a antiga Vila São João da Boa Vista. As comunidades quilombolas remanescentes, inicialmente, antes dessa verificação do governo federal, né, principalmente também do Ministério da Cultura, elas viviam plenamente isoladas. Elas não contavam com assistência de órgãos públicos, elas não contavam com nada. Elas viviam apenas dos próprios costumes, tradições, de pequenas roças, de caças e de extrativismo. E curiosidade, todas elas não. A maioria delas, né, elas se encontram situadas ao longo da bacia do Rio Tocantins. E as poucas que não estão situadas na bacia do Rio Tocantins estão na bacia do Rio Araguaia. Interessante, né? Então, algumas comunidades do Tocantins hoje, né, atualmente, elas ainda têm uma fusão da população negra com a população indígena remanescente, né, descendentes.
E nós trazemos aqui a comunidade Mumbuca, que fica no Jalapão, conhecidíssimo, né, pela produção de capim-dourado. E além, né, de muitos outros territórios, além da comunidade Mumbuca, que mantém a união entre negros e indígenas e vivem nesse compartilhamento e união. E assim, em vias de fato, né, quais foram os direitos conquistados pela população indígena e quilombola em seus territórios? Segundo o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA, o artigo 216 da Constituição Federal Brasileira de 88, está em Constituição, reconhece que essas terras, povoadas por ex-escravizados e os seus descendentes, possuem direito à terra que ocupam tradicionalmente por lei. Então, enquanto a população remanescente quilombola indígena possuem os seus direitos garantidos por lei, o seu direito à terra, né, é o nosso dever valorizar e preservar a nossa história, porque a preservação da terra deles também se refere à nossa história, e é uma história étnico-racial e cuidar também e valorizar o nosso patrimônio histórico-cultural. Bom, essa foi uma forma bem simplificada para falar sobre os direitos indígenas e os quilombolas. Vocês sabem que eu não consigo falar, né, não consigo falar sem ser historicamente, mas eu espero que vocês leiam os textos base, que são os documentos oficiais sobre os direitos indígenas, né? Consta lá a Declaração da ONU, da Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas e o Estatuto da Igualdade Racial. Eles são textos base. Eu não trouxe eles porque eu preferi trazer outros aspectos, além do que estão mencionados ali por lei nos documentos oficiais. Então, além dos textos base, recomendo a vocês também os textos complementares e vejo vocês na próxima aula e tenham todos bons estudos.